Olá pessoal, voltando aqui, professora Cíntia Pinho, eu vou dar continuidade à aula anterior, onde eu expliquei para vocês o que é a cardinalidade, né, a definição da relação um para um, da um para muitos e da muitos para muitos, que nós temos aqui no banco de dados. E aí nos nossos 3 exercícios eu vou mostrar como que vai ficar a cardinalidade deles, para que para os próximos vocês consigam montar a cardinalidade, para os próximos exercícios que eu vou passar para vocês. Então, uma coisa que é muito importante de ressaltar, que na verdade que quando eu corrigi os exercícios de vocês aí mês a mês, sentando aluno com aluno, eu percebi que alguns já tiveram algumas sacadas. Por exemplo, aqui no empréstimo e na devolução, alguns já quiseram colocar, por exemplo, o nome do cliente aqui no empréstimo, quiseram colocar o nome do livro aqui no empréstimo, mas na verdade nós estamos montando o nosso modelo conceitual. E no modelo conceitual ainda não tem os dados da outra entidade na entidade que eu estou criando, senão eu vou gerar redundância. Então, no meu modelo conceitual, cada entidade só vai ter os seus atributos que são pertencentes a ela mesma. Então, por exemplo, não faz sentido, né, o empréstimo, a devolução, nós sabemos que precisa de um cliente para emprestar, de um livro para emprestar e de um responsável por esse processo. No entanto, esses losangos aqui, eles já estão representando essa ligação. Então, a partir do momento que eu estou criando o losango aqui, significa que eu tenho essa relação e que o empréstimo ele vai conseguir visualizar os dados do bibliotecário, que ele vai conseguir visualizar os dados do cliente e os dados do livro. E aí vocês vão ver daqui a pouco que na hora que nós gerarmos o modelo lógico, que é o próximo, já vai gerar inclusive com as chaves estrangeiras. Vocês vão ver a importância aí dessas chaves primárias, né? Porque, por exemplo, o código do funcionário vai ter que aparecer aqui, o RA do cliente vai ter que aparecer aqui e o código do livro vai ter que aparecer aqui também. No entanto, é num próximo passo, se eu fizer as minhas cardinalidades de forma correta. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer a relação do cliente com o empréstimo e a devolução. Vamos ver qual que é a cardinalidade desses dois. Então, eu sei que um cliente, eu tenho que sempre definir a cardinalidade mínima e a cardinalidade máxima. Se eu estou aqui no cliente, eu vou fazer a pergunta para o processo que ele vai fazer, aqui do empréstimo e da devolução. Então, eu sei que um cliente, ele pode realizar no mínimo, né, no caso, um empréstimo. Eu sei que ele pode realizar no mínimo um. Então, aí eu posso dizer até uma outra coisa para vocês. Acontece de ter alunos que eles nunca pegam, eles têm um cadastro na biblioteca, só que eles passam lá os 3 anos no ensino médio e nunca pegam um livro emprestado. Então, nesse caso, pode ser 0, tá, gente? Então, vai poder ser 1 ou 0. Então, se a gente colocar 0, vai estar certo, tá? A minha cardinalidade mínima aqui pode ser que seja 0. Que pode ser que eu tenha o cadastro na biblioteca, mas eu nunca pegue um livro emprestado, tá? Cheguei lá na escola, o primeiro dia, super animado para a aula, mas, né, fiz o cadastro achando que ia pegar vários livros, mas por fim não peguei nenhum. Pode acontecer. Então, o cliente, né, no caso aqui, que é o aluno, esse cliente, na verdade, é o próprio aluno, tá? Vocês podem até trocar o nome dessa entidade, porque estamos simulando que eu estou fazendo, né, a modelagem aqui para nossa escola mesmo. Então, aqui, um aluno, ele pode fazer no mínimo 1 ou 0 empréstimos e no máximo, o máximo, gente, é sempre o que vai importar mais para nós aqui. No máximo, ele pode fazer vários empréstimos, né? Então, ele pode pegar muitos livros emprestados. Então, aqui vocês podem colocar a cardinalidade 0N, que é no mínimo nenhum livro e no máximo vários livros, ou a cardinalidade 1N, que é no mínimo um livro e no máximo vários livros, tá? É isso que vocês podem definir aqui nessa entidade. Aí, eu já defini esse lado, então, da direita para a esquerda, agora eu preciso voltar com a pergunta do empréstimo. Esse empréstimo agora, ele pode conter no mínimo quantos alunos pegando os livros emprestados? Então, aí sim, nós sabemos que tem que ter no mínimo um aluno. Então, vai ser essa ou essa.
Então, vai ter no mínimo um aluno e no máximo, quantos alunos podem realizar um empréstimo de cada vez? Na verdade, aqui é um. Por quê? Eu sei que esse empréstimo, ele pode ser realizado por no mínimo um e no máximo um aluno. Esse empréstimo, ele não pode ser realizado por vários alunos, né, ao mesmo tempo. Então, cada aluno é responsável pelo seu empréstimo. Então, a cardinalidade vai ficar dessa forma. Aí, vamos fazer agora o empréstimo para o bibliotecário, que vai ficar bem parecido com esse lado aqui. Então, nós sabemos que o bibliotecário, ele é responsável por fazer, no mínimo, um empréstimo e, no máximo, vários empréstimos, tá? Aqui pode acontecer, né, desse bibliotecário em algum dia não fazer nenhum empréstimo, de ninguém pegar empréstimo. Mas, em geral, na vida que ele trabalhar lá, é óbvio que ele vai realizar pelo menos um empréstimo, né? Então, podemos deixar um aqui. Tá? Então, ele vai fazer no mínimo um, ou no máximo ele vai executar vários empréstimos. Só que agora, nós vamos fazer a pergunta inversa. Esse empréstimo aqui, ele pode conter no mínimo quantos bibliotecários registrando ele? Então, ele pode ter no mínimo um, gente, e no máximo um só. É um bibliotecário que vai registrar um empréstimo por mês. Por mais que eu tenha vários bibliotecários, cada um vai ser responsável por cada empréstimo. Nunca vai ter 2 bibliotecários responsável por um empréstimo só, né? Isso não é possível, tá? E aí agora vamos fazer aqui do livro, para o empréstimo. Aqui nós precisamos definir algo muito importante, que é a regra da nossa biblioteca. Na regra da nossa biblioteca aqui da escola, cada aluno, ele só pode pegar um livro por vez, ele não pode emprestar 2 livros, por exemplo, ele tem que terminar de ler um para poder pegar o outro. É a regra da nossa escola. Então, nesse caso, muda a cardinalidade. Se na minha escola pudesse pegar mais de um livro ao mesmo tempo, não seria essa cardinalidade que eu vou fazer agora. Mas como aqui na escola, vamos supor, no nosso exemplo, eu só posso pegar um livro de cada vez, então ele vai ter essa cardinalidade que eu vou fazer com vocês agora. Então, vamos lá. Vamos perguntar primeiro, né, do livro para o empréstimo. Então, eu sei que o livro, ele pode estar contido, no mínimo, em quantos empréstimos? Bom, no mínimo em nenhum, porque pode acontecer que eu tenha um livro na biblioteca e esse livro é tão chato que ele nunca vai ser emprestado na vida dele. Então, pode ser que ele nunca é emprestado. Então, a cardinalidade mínima dele é 0. Só que, no máximo, ele pode ser emprestado muitas vezes. Então, aqui a relação é 0n. Então, ele pode ser que ele não seja emprestado nenhuma vez ou várias vezes. E aí, agora vamos fazer o inverso. Esse empréstimo aqui, ele pode conter nele, no mínimo, um livro. E, no máximo, um livro também. Por quê? Porque, nesse caso, na minha biblioteca, só posso fazer um empréstimo de cada vez. Então, por isso aqui que é um. Se fosse, no caso de uma biblioteca que pode emprestar mais de um livro, aqui seria um N, ok? E aí ia gerar um relacionamento muitos para muitos, que vocês sabem, que eu já falei para vocês, que essa entidade aqui do meio, ela já vai virar uma entidade fraca e ela vai precisar ter atributos. E vai, logo, né, ainda hoje eu vou dar um exemplo para vocês disso. Então, terminamos esse exercício e aí sabemos que, nesse caso aqui agora, já está pronta a nossa cardinalidade e eu já posso gerar um modelo lógico. O que eu quero que vocês prestem atenção? Que, como eu liguei, aonde está o N, ó, sempre, aqui tem o N, aqui tem o N, aqui tem outro N. Vocês vão ver que sempre aonde eu tenho N, vai aparecer mais atributos naquela entidade que tem um N. Por quê? O bibliotecário não está contido no empréstimo, o aluno também e o livro também. Então, vocês vão ver que aqui dentro vai aparecer o código do livro, vai aparecer o código do aluno e vai aparecer o código do bibliotecário. Vou mostrar isso para vocês agora. Vamos clicar com o botão direito aqui na área branca e gerar o esquema lógico. Nesse caso, como eu tenho o atributo composto lá no meu bibliotecário, que é o endereço, ele perguntou, né, se o que eu quero que eu faça com esses atributos compostos. Eu vou criar uma tabela nova para acomodar eles, ou eu posso incluir ele junto da tabela bibliotecária. Então, podemos deixar junto. E aí é só dar um OK. E aí, olha só que interessante, turma.
aqui, as minhas chaves primárias, elas são representadas por essas chaves douradas. E o que tem de interessante? Essas chaves douradas, que são chaves primárias nessas bibliotecas, nessas entidades, virou uma chave estrangeira prateada aqui no empréstimo devolução. Então agora sim, eu estou mostrando para vocês, ó, que o empréstimo, ele contém o RA, que é o aluno que está emprestando, ele contém quem é o funcionário que está emprestando e o livro que está sendo emprestado. Obviamente, depois numa notinha fiscal, que vai ser impressa para registro da biblioteca, pelo código eu consigo pegar o nome, pelo código eu vou conseguir pegar o título do livro, mas aqui, a nível de lógico, eu só preciso das chaves estrangeiras, que vão ser muito importantes, né, nessa relação entre as entidades. Então é isso, esse é o modelo lógico, no caso da biblioteca. Aí vocês vão salvar, vão lá em sistema, salvar como, vão salvar esse como modelo lógico, lá na mesma pasta onde vocês tinham salvo as modelagens de vocês, tá? Então vocês vão salvar ela como lógico, biblioteca. Na mesma pasta onde vocês já salvaram o modelo conceitual. Qual é o modelo conceitual? O modelo conceitual é esse primeiro aqui, ó, que ele está só com as cardinalidades, ele ainda não aparece as chaves estrangeiras. Vamos fazer agora a da farmácia. Vamos fazer a modelagem da farmácia. Então, na modelagem da farmácia, o que eu tenho aqui? Eu tenho a relação do remédio com a compra ou a venda e da caixa, que no caso é a atendente, tá? Que é a responsável, né? Pelo caixa, atendente, no caso aqui, tá? Aí nós criamos os atributos, aqui na compra só está aparecendo o código, a hora, o total da compra, a data e o CPF do cliente para gerar a nota fiscal, né? No caso aqui da minha compra, para ajudar a gerar a nota depois. Então vamos para a cardinalidade. Então eu sei que um atendente numa farmácia, então vamos aqui para o atendente. Nós sabemos que um atendente numa farmácia, ele pode processar no mínimo uma compra e no máximo várias compras, tá? Então essa aqui vai ser a cardinalidade, um N, no mínimo uma e no máximo várias. E nós sabemos agora que essa compra, ela pode ser processada em específico por no mínimo um e no máximo um atendente. Não tem como essa compra conter dois atendentes ao mesmo tempo dentro dela, tá? Isso não é possível. Cada caixa vai ser responsável por uma compra específica, até porque se ele der troco errado, alguma coisa vai estar registrado no atendimento dele, tá? Então cada compra, cada venda tem uma pessoa responsável por ela só. Vamos fazer o sentido inverso agora. Então eu sei que um remédio, né, um produto ou um remédio que é vendido lá na farmácia, o shampoo, um Dorflex, uma dipirona, esse remédio ele pode estar contido no mínimo, né, ele vai ser vendido alguma vez na vida, né, em no mínimo uma venda e no máximo em várias. Então eu vou colocar um N aqui. Aqui, se vocês colocarem 0N, se vocês acharem que esse produto pode ser que ele não seja vendido nunca, né? 0N também vai dar certo, tá? Não vai fazer diferença lá no nosso resultado final. Então, um produto ou remédio, ele pode poder estar em várias compras e em várias vendas. Agora, vamos fazer a pergunta contrária. E essa venda, ela pode conter dentro dela, no mínimo, um remédio ou um produto, e no máximo, gente, vários, porque eu posso ir na farmácia, comprar um shampoo, comprar sabonete e comprar remédio. Posso comprar vários remédios. Então, aqui nos dois sentidos da leitura, é 1 para N. E aí eu tenho aquela questão da aula passada, da relação muitos para muitos, que foi essa última aqui que nós vimos. E aí foi informado
que no caso de relacionamentos N para M, normalmente são geradas outras entidades que possuem atributos que não pertencem a nenhuma outra das duas. Tá? Então, nós vamos precisar criar um atributo, essa daqui vai virar uma entidade fraca ou associativa. Nós podemos deixá-la lá em 1 para muitos, eu posso manter essa entidade aqui, essa relação e colocar os atributos aqui mesmo, ou eu posso usar essa entidade associativa aqui para isso, que também é chamada de entidade fraca. Então, eu só vou mostrar como que faz, eu vou deletar essa, vou colocar uma entidade associativa aqui, eu vou dar o nome para ela de itens da compra, porque é aqui que vai ficar referenciado os itens, né, que são os remédios que vão conter na compra. Aí nós vamos fazer a relação, então vocês vão clicar aqui no losango e vão clicar aqui que ele já vai fazer a ligação direta. Aí vão pegar a associação, clicar no losango aqui de novo e fazer a relação direta para ele não gerar mais nenhum losango aqui. Então eu sei que essa relação é de muitos para muitos aqui, e que tipo de atributo que eu vou ter que criar aqui dentro? Atributos que não tem nenhuma das duas. Por exemplo, essa quantidade aqui de cima é a quantidade em estoque que eu tenho do produto do remédio. Porém, eu tenho que ter a quantidade daquele produto em específico que vai ser vendido, daquele código de produto em específico, quanto eu vendi. Eu vendi 2 Dorflex, 2 sabonetes, 2 shampoos. Além disso, eu tenho que ter o total unitário. Se eu vendi 2 sabonetes, quanto vai dar esse total? Diferente desse total aqui da compra da venda, que é a soma de todos esses itens. Então, aqui eu vou ter o total unitário. Além de ter esse total unitário, eu posso ter, deixa eu ver, a quantidade e o total unitário. Eu acho que é o suficiente, porque a data eu já vou ter aqui. Então, aqui eu vou definir qual é a quantidade e o total unitário de cada código do produto que eu vou levando. Tá? Então, automaticamente, por essas duas estarem ligadas, vai aparecer aqui, depois vocês vão ver logo. Bom, por que eu não preciso colocar o código do produto, nem a código da compra aqui? Porque por eles estarem ligados, vocês vão ver que assim que eu gerar o modelo lógico, vai aparecer aqui tanto o código do produto quanto o código da compra. Um diferencial também dessa entidade fraca, que a gente chama ela de entidade fraca ou entidade associativa, é que ela não possui chave primária, tá? Ela serve essas duas entidades, ela não tem identidade própria, porque essa entidade aqui, ela só vai servir para dizer quais são os itens que contém essa compra, já que eu tenho muitos. Então, eu preciso dela para fazer esse auxílio entre as duas. Basicamente é isso. Vamos gerar o nosso modelo lógico. Vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Ela gerou uma tabela, então eu tenho a compra, eu tenho aqui a minha compra-venda, que ela vai ter a chave estrangeira do atendente, ela vai ter quem foi o atendente, o caixa que fez essa venda. Aí eu tenho aqui o remédio, e a chave estrangeira do remédio vai estar aqui na minha entidade fraca, assim como a chave estrangeira da código da compra vai estar aqui, porque eu vou especificar, por exemplo, que na compra 1 eu vou comprar o remédio 2, na compra 1 eu vou comprar o remédio 3, o remédio 4, 5, e eu só tenho que especificar a quantidade e vai sair o total unitário de cada um. No final, essa venda aqui, ó, tem o campo total, que ela vai fazer a soma de todos esses itens dessa entidade, que ela vai ser gerada várias dessa daqui que vão estar contidas aqui dentro. Então, normalmente essa que vocês têm mais dificuldade, tá, de fazer quando tem um relacionamento 1 para muitos. Então, quando eu gero aqui, ó, pode ver que não tem mais relacionamento 1 para muitos, porque teve uma entidade aqui no meio que tornou esse relacionamento 1 para muitos, e não muitos para muitos, como estava anteriormente. Gerou a entidade associativa aqui. Vai dar a mesma coisa se na farmácia aqui vocês não usarem esse item, deixar o losango mesmo, vai dar certo também, tá? Não tem problema. Aí vocês vão salvar esse modelo lógico aqui que nós acabamos de fazer da farmácia. Então, vão lá em sistema, salvar como, e vocês vão salvar também lá no pendrive de vocês vão enviar para mim isso depois, tá? E esse vai ser o modelo lógico, então esse é o lógico da farmácia. Vocês vão juntar
com os outros dois, né? Então, até então, aberto, ó, eu tenho 2 lógicos e 3 conceituais. Então, só falta fazer o lógico da veterinária agora, que a gente vai fazer mais rápido, que eu imagino que vocês já entenderam melhor esse conceito da cardinalidade. Então, vamos aqui para o dono e o animal, que nós já até fizemos no outro exemplo. Então, eu sei que um dono, ele pode ter no mínimo um animal e no máximo vários. Vamos fazer o sentido inverso. Um animal, nós sabemos que pode ter no mínimo um dono e no máximo um dono, responsável por ele na veterinária, certo? O que mais? Nós sabemos que um animal, ele pode fazer no mínimo uma consulta nessa veterinária e ele pode fazer várias também, no mínimo uma e no máximo várias. E essa consulta, ela pode conter dentro dela no mínimo um e no máximo um animal de cada vez. Ninguém vai consultar mais de um animal por vez, tá? Mesmo que entrar 2 lá ao mesmo tempo, vão ser geradas consultas diferentes, tá? Então, uma consulta, ela pode conter um animal de cada vez, só que esse animal, ele pode fazer várias consultas lá dentro. Esse aqui é um relacionamento 1 para muitos, esse daqui é um relacionamento 1 para muitos também. Vamos ver agora para o dono, né, que é o que ele não passa em consulta, mas ele é ele que paga a consulta. Então, vamos fazer essa relação aqui. Então, nós sabemos que o dono, ele pode pagar no mínimo uma e no máximo várias consultas. E que essa consulta, ela vai ser paga por no mínimo um e no máximo um dono mesmo, tá? O dono, ele que vai ser responsável lá pelo pagamento. Nunca vai ter registrado na nota 2 pessoas pagando, por mais que 2 vão pagar lá de alguma forma, na notinha sempre vai aparecer uma só. Agora vamos fazer do atendente aqui com o registro da consulta ou do agendamento. Então, nós sabemos que um atendente, ele pode agendar no mínimo uma e no máximo várias consultas. Ele pode fazer esse agendamento. Só que cada consulta, ela pode ser registrada por um atendente de cada vez. Ele não tem como ela ser gerada por vários. E no outro sentido aqui da agenda com veterinário, nós sabemos que um veterinário, ele pode fazer no mínimo uma consulta e no máximo várias, né? Ele faz várias consultas. Só que essa consulta, ela pode ter no mínimo um veterinário e no máximo um veterinário responsável por ela, por essa consulta, certo? Basicamente é isso. Todos os nossos relacionamentos aqui é 1 para muitos, na verdade esse é o mais comum que eu disse para vocês. E vocês vão reparar que aonde que está o N? O N, todos os N's de muitos ficaram aqui na consulta. Então, significa que aqui vão ter 4 chaves estrangeiras, porque essa consulta, ela vai ter um animal, aqui o código do animal, vai aparecer o código do dono que está pagando, vai aparecer o código do veterinário que está atendendo, vai aparecer o código do atendente que ficou responsável por ela. Tá? Então, vamos gerar o modelo lógico agora que vocês vão entender melhor isso. Então, pode incluir, ó, ele encontrou um atributo composto, aqui pode incluir ele na tabela. Encontrou mais um composto, pode deixar ele incluído na tabela veterinária, que é o endereço do veterinário. E aí, olha só que interessante. Então, nós temos aqui na consulta 4 chaves estrangeiras, porque todas elas estão relacionadas aqui. E no animal, nós temos aqui a chave estrangeira do dono dele, somente porque tem a relação aqui entre os dois. Então, todo animal ele tem que ter um dono. Tá? Então, é isso, gente. A questão da cardinalidade, eu sei que ela gera muitas dúvidas, mas na verdade ela é a chave de tudo aqui nessa parte de modelagem de banco de dados. É bem interessante que vocês entendam direitinho como fazer essa modelagem, tá? E basicamente é isso. Até a próxima.